O relógio parou às 3h17, e desde então nada mais se mexeu naquele lugar. Quando os vizinhos finalmente decidiram entrar, encontraram a chaleira ainda no fogo e o cachorro olhando fixamente para a porteira, como se estivesse esperando o dono voltar. Se você já teve calafrio só de passar na frente de um lugar abandonado, fica até o fim. A porteira range como se alguém tivesse acabado de passar. O mato, alto, mas não bagunçado. Os cactos na entrada ainda formam um desenho estranho, como se alguém tivesse plantado com intenção. A varanda só intacta, a toalha de mesa, desbotada mas estendida, e o balanço balança. Mas ninguém mora ali há anos. Desde o desaparecimento do dono, ninguém mais entrou, pelo menos não por vontade própria. O lugar não apodrece, não floresce, não muda. É como se tivesse feito um acordo com o tempo. Você não me toca, e eu não deixo ninguém sair. Os moradores mais antigos evitam o assunto. Dizem que é só um sítio esquecido. Mas os que tentaram chegar perto, contam. Outra história. Tem algo ali. Algo que respira mesmo sem corpo. Algo que observa. Como se o próprio terreno tivesse consciência de que guarda um segredo. E quando o tempo para, é porque alguma coisa quer que você preste atenção. Ninguém sabe exatamente quando foi. Alguns dizem que viram o seu Antônio na venda da vila, comprando vela, açúcar e barbante. Outros juram que ele passou na estrada de terra, cavalgando devagar, como quem já sabia que não voltaria. Mas todos concordam num ponto. Ele não. Parecia ele. O chapéu encobria mais do que o sol. O olhar não se fixava em nada e o rosto era de quem tinha conversado com o impossível. Naquela noite, a luz do sítio ficou acesa até tarde. E um vizinho distante disse que ouviu um som que nunca tinha escutado antes. Não era grito, não era tiro. Era como se o silêncio tivesse sido rasgado. No dia seguinte, o café ainda fumegava na xícara. O portão entreaberto. E o cavalo, sozinho, amarrado perto do curral. Mas o dono, nunca mais. E desde então o sítio parou, como se ainda estivesse esperando por ele. Não foi só impressão, quem volta lá diz a mesma coisa. O tempo simplesmente parou. Os ponteiros do relógio na parede estão parados às 2h37. O mesmo feijão no escorredor, a chaleira no fogão e até o rádio com a fita cassete pausada no meio de uma música. Nenhum objeto foi tirado do lugar, nenhuma teia de aranha, nenhuma camada de poeira, como se alguém limpasse tudo, mas ninguém mora ali. Tem gente que tentou arrumar, abrir janelas, ventilar os cômodos até plantar de novo. Mas na manhã seguinte tudo volta exatamente como estava. É como se o sítio não deixasse ninguém mexer, como se tivesse memória própria. E ela não aceitasse mudanças. O tempo ali não envelhece. Ele repete. E quem fica muito tempo diz que começa a esquecer que hora é. Quando o dono sumiu, esperavam encontrar um sítio vazio, entregue ao mato. Mas o estranho é que os animais ficaram, principalmente as galinhas. Ninguém alimentava, ninguém recolhia os ovos. Mesmo assim, elas estavam lá, sempre lá. Algumas pessoas juram que são as mesmas penas, mesmo olhar parado. Como se o tempo também tivesse congelado dentro delas. Teve um rapaz que levou uma para casa. Queria criar num viveiro e provar que era tudo lenda. 2 dias depois, a galinha desapareceu. Simplesmente sumiu do viveiro fechado. E quando ele voltou ao sítio, lá estava ela. No mesmo poleiro, no mesmo canto, do jeito que sempre esteve. E ninguém mais tentou levar nada dali. No quintal dos fundos, bem ao lado de uma mangueira seca, tem um velho balanço de corda, feito à mão, madeira gasta, cordas esfiapadas. Mesmo nos dias sem vento, ele balança, devagar, de um lado para o outro, como se alguém invisível ainda brincasse ali. Uma senhora que mora perto diz que toda madrugada, entre 2 e 3 da manhã, ouve o rangido da corda. Sempre no mesmo ritmo, sempre na mesma direção. Ela tentou filmar uma vez, mas a câmera travou, a bateria zerou. E quando já amanheceu, como na gravação tinha apenas ruído, e uma voz sussurrando. Ninguém conseguiu entender o que dizia. Desde então,
Ninguém chega perto da mangueira e o balanço continua lá, esperando, se mexendo, como se ainda tivesse alguém ali, só que a gente não vê. Mesmo sem ninguém no sítio, toda manhã aparecem marcas na varanda, pegadas descalças, uma diante da outra, sempre em direção à porta. O mais estranho, elas surgem em dias secos, sem chuva, sem barro, como se alguém molhado tivesse caminhado, ali mesmo quando a terra está dura e rachada. E o mais inquietante, as pegadas nunca mostram o caminho de volta, só de ida, como se alguém tivesse entrado e não saído mais. Um rapaz que tentou investigar colocou farinha de trigo na varanda, na calada da noite. Ao amanhecer havia pegadas outra vez, molhadas, mas a farinha estava intacta. Nenhum rastro de entrada, como se o chão tivesse memórias, ou como se o próprio tempo estivesse deixando pistas. Na cozinha do sítio, há uma xícara esmaltada, antiga, rachada na borda. Ela fica sempre no mesmo lugar, na mesa de madeira ao lado de uma cadeira encostada. O estranho é que mesmo com tudo empoeirado, a xícara sempre amanhece com café fresco, quente, soltando fumaça. Ninguém entra, ninguém acende fogo, mas o cheiro se espalha pela casa toda. Café forte, como o dono fazia. Uma vizinha que passou ali certa vez jura ter ouvido o barulho do coador pingando, e quando espiou pela janela, a cadeira estava puxada, como se alguém tivesse acabado de levantar. Ninguém teve coragem de entrar, porque naquela casa até o café parece ter saudade. Ou então, alguém ainda está ali, só que não quer ser visto. Na entrada do sítio, há uma porteira de madeira velha, reforçada por correntes e um sino pendurado no alto. Antigamente, o dono instalou esse sino para ouvir quando alguém chegava. Era o costume da roça. Mas depois do sumiço dele, o sino continuou tocando. Sem vento, sem ninguém. A qualquer hora do dia, ou da madrugada. Alguns dizem que é só o ferro enferrujado rangendo. Outros juram que é o aviso de uma presença. Certa noite, um rapaz da redondeza passou de moto e filmou o portão com o celular. No vídeo, o sino balança devagar, mesmo com o tempo seco, e um som metálico ecoa, como um lamento longo. Quando ele deu pause no vídeo, notou uma sombra do outro lado da cerca. Mas não havia ninguém ali. Desde então, o sino virou presságio. Se ele toca, é porque alguma coisa está prestes a cruzar a porteira, e não necessariamente do lado de cá. Atrás do galpão há um pequeno descampado de terra batida. Era onde o dono do sítio deixava o jipe estacionado, sempre na mesma posição. Depois do sumiço, o veículo nunca mais foi visto, mas a marca dele ficou ali, e nunca sumiu, nem com a chuva, nem com a seca, nem com o mato tentando crescer por cima. É como se o tempo tivesse se recusado a seguir adiante naquele pedaço de terra. Quem se aproxima sente o ar mais denso, como se o solo guardasse alguma coisa. Um senhor que foi lá a cavalo disse que o animal empacou de repente, empinou e relinchou, recusando-se a passar por cima da marca. Outros juram que, se você ficar em silêncio naquele ponto, dá para ouvir o som de uma porta batendo, como se o jipe estivesse voltando, mas nunca volta. É como se aquela marca fosse o único vestígio de um tempo que se recusou a partir, ou de algo que se recusa a ser esquecido. Dentro da casa, em cima da estante, havia um porta-retrato empoeirado. A imagem mostrava o dono do sítio, ao lado da mãe, uma foto antiga de quando ele ainda era jovem. Mas havia algo estranho, muito estranho. O rosto da mulher estava nítido, o fundo da sala também, mas o rosto dele estava queimado, não rasgado, não coberto, não borrado, queimado, como se uma chama tivesse atingido exatamente aquele pedaço da foto, e mais nada. O curioso é que o vidro do porta-retrato estava intacto, não havia sinal de incêndio, nem cheiro de papel queimado. A casa estava inteira, menos aquela parte da imagem. Quem viu, gelou. Um morador antigo chegou a dizer: "Isso não é só memória, é aviso." Como se o sítio estivesse apagando qualquer vestígio do dono, como se quisesse esconder o que ele viu, ou o que ele fez. Na varanda dos fundos, pendurado sob uma viga, havia um pequeno sino enferrujado. Coisa antiga, de fazenda.
Dizem que o antigo dono o usava para chamar os peões na hora da janta, mas naquele dia, naquele silêncio pesado do sítio esquecido, o sino tocou. Um único som, curto, seco, precisamente às 18 horas. Não. Ventava. Ninguém estava por perto, nem animal, nem pessoa. Foi como um lembrete, como se o sítio, sozinho, quisesse marcar a hora, como se mesmo abandonado, ele ainda vivesse sob uma rotina que ninguém mais entendia. Quem ouviu, paralisou, e jurou ver a corda balançando sozinha lentamente, como quem se despede. Ali ninguém mais teve dúvida. O tempo podia ter parado. Mas o sítio, de alguma forma, continuava seguindo seus próprios rituais. Mesmo com o lugar vazio, trancado, esquecido, todas as manhãs havia pegadas no terreiro. Começavam na porteira, atravessavam o quintal e sumiam na porta da cozinha. Pé descalço, de adulto, como se alguém voltasse ali. Toda a madrugada. Não chovia. Não tinha animal solto. E as pegadas eram sempre iguais, como se repetissem um mesmo trajeto, como se alguém ainda estivesse preso àquela rotina. O mais estranho, a porta da cozinha estava sempre trancada por dentro. Era como se o sítio não tivesse aceitado o sumiço do dono, como se o lugar todo se recusasse a esquecer. E quem ousava observar com atenção, dizia que à noite a luz da lamparina acendia sozinha. Talvez o tempo não tenha parado. Talvez ele só tenha escolhido continuar, do lado de dentro.